Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Eliette Gomes, eu sou a head da área de coaching da LIRECT, empresa de consultoria internacional em desenvolvimento humano, líder na prática de coaching e transição de carreira e referência também em desenvolvimento de liderança e transformação organizacional. Nós estamos aqui hoje na continuação da nossa série de webinars. Hoje a gente vai falar, como vocês estão vendo na tela, sobre saúde mental em tempos de crise, do medo que paralisa à esperança que faz agir. Para discutir esse tema com a gente, nós estamos tendo aqui como convidado o Dr. Frederico Porto, que é um médico, psiquiatra, nutrólogo, palestrante, escritor, consultor organizacional também. Ele tem discutido muito esse tema de saúde nesse contexto e o que ele traz de diferencial para a gente é a visão que ele tem como médico, o olhar clínico, médico, e o olhar organizacional, por ele estar inserido dentro desse contexto, por ser um consultor organizacional também. Eu vou pedir para o Fred agora se apresentar, falar um pouquinho dele para a gente. E além de tudo isso que eu falei que ele também é um grande amigo e provavelmente ao longo do nosso bate-papo aqui, algumas vezes eu vou deixar de chamá-lo de Dr. Frederico e vou chamá-lo de Fred. Mas já está combinado com ele não vai ficar triste com isso, porque é difícil para mim manter o Dr. Frederico o tempo inteiro. Então, por favor, Dr. Frederico, por favor, se apresente. Obrigado, Eliette. Prazer estar com você aqui. Então, como a Eliette disse, eu sou médico, sou psiquiatra, e sou nutrólogo, né, que é um médico nutricionista. Fiz primeiro minha residência em psiquiatria, moro em Belo Horizonte, sou formado na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz a minha residência no Hospital das Clínicas e logo no início da minha carreira eu percebi que meus pacientes, a maioria, eles não eram doentes, mas também não estavam saudáveis, e aquilo me incomodava, porque eu só fui treinado para tratar doença. Então eu resolvi aprender outras coisas que eu pudesse ajudar as pessoas que não estavam doentes a se tornarem saudáveis. Foi quando eu tirei meu título em nutrologia. Como a Eliette falou, eu sempre tive um interesse muito grande pelo mundo corporativo, sou um professor convidado na Fundação Tom Cabral, onde eu falo sobre saúde, neurociência, performance de executivos. E, né, na minha vida, passei pela LIRECT, né, um período... Trabalhou conosco, né, doutor Fred? Foi uma época de grande riqueza para o meu aprendizado, né? Tínhamos um workshop aí que a gente falava sobre saúde, legado, propósito, né? Propósito de vida. Uhum. E aí, exatamente esse tema de que a saúde cada vez se torna um aspecto mais importante, como a Eliette falou, isso não é novidade. O segundo custo em empresas, depois da folha de pagamento, é o custo de saúde. E a saúde psíquica é uma parte muito importante. Nós sabemos hoje que a depressão é a segunda causa de dias perdidos produtivos, chamado DAYS, né? O dia produtivo perdido, é a segunda causa. A primeira doença cardíaca, que com certeza é influenciada por depressão, porque nós sabemos que pessoas mais deprimidas têm mais chance de ter infarto, por exemplo. Então, isso é um tema que já norteia, né? Já existem empresas no mundo, para você ter ideia, onde o custo de saúde nos Estados Unidos é maior do que a folha de pagamento. Já vi que tem empresas com esse problema. Muito bem. Então, eu só queria dar alguns pequenos avisos. A gente vai fazer esse bate-papo, o Fred vai conversando, eu vou fazendo algumas perguntas, e no final a gente vai reservar 15 minutos para que vocês façam perguntas. Então, se ao longo do bate-papo surgirem questões, vocês anotem que no final a gente vai dar um tempo para vocês fazerem essas perguntas e o Fred vai responder. Tá bom? Então, Fred, quando a gente fala de saúde mental,
A gente está falando de um tema que vem sendo discutido há bastante tempo, né? Desde que se começou a falar desse mundo VUCA, né? Que coloca o ser humano no limite do seu potencial, onde ele passa a viver grandes incertezas, onde isso leva ele a um processo de ansiedade, de depressão muito grande. Então, isso já vem há um tempo e tem sido estudado, e hoje, nesse contexto do coronavírus, eu acho que esse tema explode por conta do agravamento desse processo dos transtornos de saúde mental. É isso, Fred, que eu estou falando? Você concorda com isso? Um terço das pessoas, basicamente 28%, vai ter um quadro de ansiedade no decorrer da sua vida. 20%, mais ou menos, vai ter um quadro de depressão durante a sua vida. Então, é evidente que com um evento como esse, né, um evento inesperado, no cisne negro, né, você vai ter, né, as pessoas se tornam mais vulneráveis. Então, gente que provavelmente nunca ia ter isso, acaba tendo, e pessoas que já eram mais vulneráveis pioram, desencadeiam uma nova crise, né, então a gente com certeza vai ver, isso eu tenho visto já no meu consultório com meus pacientes, eu tenho um exemplo simples. Você imagina uma pessoa que teve, por exemplo, um quadro de pânico e ela tratou, tirou o medicamento e substituiu por uma corrida ao ar livre. Só que agora não pode fazer corrida ao ar livre. Então, ela adoece de novo. Então, assim, Você está dizendo que são os estressores desse contexto, o que exatamente. piora o quadro de saúde mental. Exatamente. Ou seja, a pressão, a incerteza, né? Todo ser humano busca um controle sobre o meio onde ele está, né? A gente procura criar uma narrativa do que está acontecendo. E todas as vezes que a gente está diante de uma incerteza, isso é um fator de estresse. E o fator de estresse, vamos dizer assim, que ele aumenta a chance de você ter alguma doença. Da mesma maneira que aumenta a chance de você ter um infarto, aumenta a chance de você ter problemas gástricos, né? Você ter azia, refluxo, aumenta a chance de você ter também transtornos psíquicos. E aí, cada pessoa, de acordo com a sua vulnerabilidade genética, vai poder ter isto ou não. A doença mental, diferente das outras, nos outros aspectos, é que a pessoa ela carrega um estigma, né? O indivíduo que tem uma questão dessa, e isso não é só no Brasil, isso não é só da nossa cultura, lembrando que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo, tanto em termos relativos quanto absolutos. Então, há um estigma, nós todos temos um preconceito. Se você tem estudos em países de primeiro mundo, onde a maioria das pessoas alegam que a doença é, por exemplo, a fraqueza de caráter, né? A pessoa não tem força, ela é frágil, então por isso que ela não deu conta. Então, o indivíduo que sofre de algo psíquico, ele ainda tem que fazer de conta que ele não tem nada. Então, eu costumo dizer que muitas vezes é pior do que ter um câncer, porque o câncer não tem que fazer de conta que não tem nada. As pessoas têm compaixão por ele. Agora, o indivíduo que tem um quadro de pânico, de ansiedade, tem sempre alguém achando que aquilo é uma frescura, né? Que é porque ele, né, não deu conta da vida. Então, é pior. Ou seja, É ele uma lida com. vulnerabilidade, né? E as pessoas não querem se mostrar vulneráveis, né, Fred? Ninguém quer se mostrar vulnerável, exatamente. Então, como isso explicita, né, a vulnerabilidade humana, é difícil. Ou seja, é mais um dado que torna a saúde mental única, né, na sua Uhum. manifestação. Ô Fred, quais que são os estressores desse contexto, né? A gente está vivendo um momento onde você está sendo limitado de coisas que ao longo da sua vida você nunca foi limitado. Então, por exemplo, você está limitado do seu direito de ir e vir, né? Você está privado da sua liberdade. O que que isso gera nesse contexto para essas pessoas? A gente entende, né, que a maioria de nós sabe que a reação de estresse é a reação do lutar ou fugir, né? Fight or flight. Mas a Uhum. minha pergunta é o seguinte: quando você não pode nem fugir e nem lutar, o que acontece com a gente? Você tem, na verdade, um colapso. Né? Se você vê um antílope, quando ele corre de um leão ou de uma leoa, e chega um momento que ele vê que ele não tem saída, ele tem um colapso. Ele tem um tipo de estresse que ele fica como se congelasse.
e aí ele sente menos dor no ataque do leão que vai devorá-lo. O risco de um estressor desse jeito, onde eu não posso nem lutar nem correr, é que, diante disso, a maneira que nós somos selecionados para lidar com o estresse, ela não se aplica. Então, muitas pessoas podem ter um colapso. O colapso é como se ele se entrega. Tipo assim, para que eu vou ficar lutando? Igualzinho o antílope fez correndo do leão. Não adianta eu correr mais, deixa ele me comer. Então, a gente corre esse risco, porque é aquilo que você falou, fica preso, não pode sair de casa, não pode, né? Então, no fundo, essa crise, ela carrega uma coisa que as pessoas não pensam. Ela não é só uma luta, vamos dizer assim, um paradoxo entre a economia e a vida. No fundo, tudo é a vida. Ela é o limite humano de quanto tempo as pessoas vão aguentar ficarem presas, né? Isso aqui, na minha opinião, vai acabar com o isolamento. É o limite das pessoas. Não interessa se é economia ou se vai ter vírus ou não, né? Eu explico, não é um dilema, é um trilema. É um trilema, que é o limite humano, que é esse que nós estamos falando, né? O limite que as pessoas aguentam de ficarem isoladas, né? Presas, não podem sair, não podem encontrar com as pessoas que elas gostam e assim por diante. Ô Fred, existe alguns sinais que a gente pode perceber quando a pessoa está entrando nesse limite dele? Como as doenças mais comuns são os transtornos da ansiedade e os transtornos do pânico, né? Tá certo? São os dois extremos. Então, são as duas doenças mais comuns. Nós temos que atentar para esses dois, mais frequentemente. Primeiro, você tem que atentar para o seu ritmo circadiano. A coisa mais importante nesse momento de atentar é o seu sono, porque ele certamente vai ser alterado, porque os seus hábitos mudaram. Então, você acaba provavelmente gastando menos energia física do que você gastava antes, né? Agora não, você fica sentado mais tempo, então você demora mais para pegar no sono. Então a gente não tem controle muitas vezes nesse momento, não tem no dia a dia, a hora que a gente vai para a cama, a hora que a gente tem sono, a gente acaba brigando com o travesseiro. Nós temos controle sobre a hora de levantar. Então eu sempre digo que você tem que criar uma rotina seguinte, você vai levantar sempre na mesma hora que você sempre levantou. Não, mas eu fui dormir 4 horas da manhã. Não interessa. Você sai da cama, lava o rosto e fica em pé. Aí se dormir de novo, lava o rosto de novo. Porque você tem que acertar o seu ritmo circadiano novamente. Então, nós temos 2 tipos de insônia nesse momento. Nós temos uma insônia inicial, que é determinada pela ansiedade, e nós temos um tipo de insônia que você acorda no meio da madrugada. Essa é uma insônia mais relacionada aos transtornos do humor. Não estou dizendo que a pessoa está com depressão, mas mais relacionada aos transtornos depressivos. A ansiedade, você vai ter sintomas físicos e psíquicos. Você vai poder ter taquicardia, falta de ar, né? Dormência, tensão muscular, isso tudo são sintomas de ansiedade. Problemas gástricos, azia, refluxo, tá certo? Os sintomas psíquicos da ansiedade é tensão, apreensão, você fica muito atento a tudo, né? Muito atento. Por incrível que pareça, essa hiperatenção, ela piora a sua concentração, que é como se você tivesse, imagina você lá na savana africana, você tem que ficar atento se não tem um leão chegando perto, entendeu? O tempo todo. Então, você tem dificuldade de concentrar, na verdade. E do lado da depressão é a sensação de desesperança, de insegurança, né, de desprazer, as coisas que te davam prazer antes não dão mais, porque até você tinha prazer em ver sua série, que você viu no final de semana, agora você cismou de ver toda noite, vai dar desprazer mesmo. Então, desesperança, desprazer, angústia, dificuldade de concentrar, memória piorada, isso todos são sintomas de quadros depressivos. Não significa que o indivíduo está deprimido. Ou seja, isso tudo depende da intensidade e de o quanto aquilo está impactando a vida dele. Porque, lembre-se, o diagnóstico psiquiátrico ele não é feito com nenhum exame de sangue. Ele é feito com o relato do paciente. Tá? Então, as pessoas perguntam assim, Fred, você dosa serotonina? Eu falei, nunca dosei de nenhum paciente. Eu falo, por quê? Porque se eu dosar uma serotonina, ela vier normal, e eu perguntar para ele, você está sentindo como? E ele me descrever um quadro depressivo, eu vou tratar dele. E se a serotonina virar alterada, e ele falar para mim que ele está muito bem, eu não vou fazer nada. Entendeu? Então, aquilo é irrelevante. Então, o que interessa é o relato da pessoa. Então, você tem que sempre pesar como ela era, como ela está, a intensidade, o quanto que aquilo está impactando a vida dela, e aí sim, propor uma solução. Ô Fred, e quais são assim os cuidados que a gente tem que ter nesse contexto para poder conviver nesse isolamento sem se estressar? Eu sei que é quase impossível
não se estressar, não ter momentos de altos e baixos, né? Nesse contexto. Mas quais seriam as práticas ideais para que a gente vivesse esse momento de forma mais saudável? Primeiro, vamos entender então, que nós não fomos adaptados para esse mundo. Né? Sempre quando eu vou dar as receitas, a pessoa diz, mas é isso? Nós não fomos feitos para esse mundo. Nós vivemos 500 vezes mais tempo do que a história conhecida como nômades. Nós andávamos em pequenos grupos que cooperavam entre si. E talvez, Eliette, esse é o grande ensinamento do vírus, né? Cooperar entre si. Esse é o grande ensinamento que o vírus vem dar. Então, nós não fomos feitos para esse mundo. Um mundo onde você tem estressores diários. Né? O homem da caverna tinha um estressor uma vez por semana, ele topava com um bicho perigoso. Aqui não, você tem estresse por hora. Aliás, se não tem, você está criando dentro da sua cabeça, com a preocupação do que você tem que fazer amanhã, depois de amanhã, não é isso? Então, você está sempre estressado. Então, eu digo assim, diferente, por exemplo, a analogia que eu faço assim, o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Então a pessoa fala para mim, isso é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se eu pedir a você para mergulhar numa piscina e nadar 200 metros sem respirar, você não consegue. Mas se for permitido a você respirar a cada braçada, que é nadar crawl, você nada 2.000 metros. Então o que falta na vida e no dia são respiradas a cada braçada. As pessoas querem atravessar uma piscina de 200 metros no dia com um único fôlego. Isso não existe. Porque se você olhar para trás, os nossos pais e avós, eles não atravessavam uma piscina de 200 metros. A piscininha deles tinha 15 metros. Eles mergulhavam, batiam o pé na parede, saíam do outro lado e ia descansar em casa. Tá bom. Agora, hoje não. Como você tem 500, 200 para atravessar, o seu fôlego acaba no meio da piscina. Eu brinco que a piscina até que dá pé. A pontinha do pé, a água fica aqui, ó, entendeu? Dá até para você ir andando até o outro lado. O problema é que o diabo faz onda. Você entendeu? Ele vai fazer onda. E vai E te aí vai te afogar. afogar. Você vai beber água, aí você chega acabado lá do outro lado. Então, só nos resta o seguinte: diante de um esforço profundo, você tem um descanso profundo. Você tem que tirar 3 minutos de férias por hora. E uma férias profunda. Você Você fala está assim, dizendo que você tem que parar 3 minutos dentro de qualquer atividade que você estiver fazendo? o ideal. Profundamente. Da mesma maneira que a sua avó não precisava de fazer ginástica, porque ela já andava, né? Agachava, ia no jardim, e você tem que artificialmente criar um momento no seu dia para se movimentar, não é isso mesmo? É Eu isso estou mesmo. dizendo que você vai ter que criar artificialmente um momento de descanso profundo, onde você respira para descansar. Porque a ansiedade, todos esses limites do cérebro, como do corpo humano, é como se fosse um copo que enche e derrama. Você não pode deixar de derramar, você tem que esvaziá-lo. Então, eu sempre proponho aos meus clientes que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Tudo que é simples na vida a gente despreza, mas as coisas simples é que são poderosas. Né? Eu Uhum. explico para ele assim, você tem que fazer 3 minutos de uma respiração rítmica, suave e abdominal. Eu vou explicar por quê. De Uhum. trás para frente. Primeiro, por que no abdômen? Porque o nervo mais importante que nos relaxa, o sistema nervoso, ele é dividido funcionalmente entre somático, o que eu controlo, e autônomo, o que funciona sozinho. Né? Eu não preciso de pensar para respirar, eu não preciso de pensar para o coração bater, eu não preciso de pensar para digerir a comida. Aliás, se das 3 coisas que eu falei, você tiver consciência nesse momento de alguma delas, é porque você está com um problema. Você concorda? Se você tiver consciência do batimento do seu coração, você está com arritmia. Se você tiver com, né, você não tem que prestar atenção nisso, você tem que bater sozinho. Se você tiver consciente da sua respiração, você está com broncoespasmo, você deve estar com a falta de ar, né? Se você tiver consciência da sua digestão, você está com refluxo, azia, não devia, isso vai acontecer sem perceber nada. Algo não está normal, né? Exatamente, você está com a desautonomia, que é uma desregulação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo funciona sozinho e se divide em simpático e parasimpático. Simpático tensiona, parasimpático relaxa. O nervo mais importante do sistema nervoso parasimpático é o nervo vago. Ele desce aqui, ele desce no par craniano, ele sai atrás da orelha, passa pelo nosso pescoço, inerva o coração, o pulmão e todo o intestino. 80% da informação que circula no vago é do vago para o cérebro.
É como se o vago avisasse o cérebro que as coisas estão bem ou não. Tá certo? Então, toda aquela história que você, né, vê, por exemplo, não sei quantos por cento, a maioria da serotonina do corpo é produzida no intestino. Aí eu vejo um psiquiatra e falo assim, mas não adianta nada, ela não entra no cérebro, ela não atravessa a barreira hematocefálica, ela não precisa de atravessar. Ela se comunica, é só informação, ela liga no vago, o vago leva a informação para o cérebro. Então, quando você respira pelo abdômen, você está estimulando o seu vago. Então, você coloca a mão para perceber onde você respira. A maioria de nós, a maior parte do dia, a gente respira pelo peito. A respiração torácica ela é simpática, ela tensiona. A respiração abdominal é parasimpática. Então, você puxa o ar, estufa o abdômen. Soltou o ar, você murcha o abdômen. Porque quando você faz isso, o seu diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, faz isso. E aí ele estimula o vago. Então, você vai relaxando mais. Então, primeiro, ela tem que ser abdominal. Segundo, ela tem que ser rítmica. Né? Ela tem que ter um ritmo. Você tem que induzir um ritmo. E o ritmo ideal é que a expiração seja um pouquinho mais longa que a inspiração. Por quê? Porque a expiração é parasimpática. A inspiração é simpática. Então, se você colocar a mão no seu pulso, por exemplo, puxar o ar, você vai ver que seu coração bate mais depressa. Então, você solta o ar e bate mais devagar. Isso mesmo. Então, o segredo não é respirar fundo, é soltar o ar prolongadamente. Você puxou o ar e solta. Para ficar mais fácil ainda, você faz assim, puxa 3 segundos, segura 3 segundos, solta 3 segundos. Puxa 3 segundos. Por quê? Porque o segurar para o corpo é como se fosse soltar. Então, na verdade, você está estendendo, fica mais fácil. E a suavidade é o que, Eliette? É o seu ritmo. Não é o ritmo da aula de yoga, onde você vai lá a primeira vez, manda você puxar 12, segurar 16, soltar 18. Aí o cara fica assim, e tira a suavidade. Então a suavidade é sua. Puxa 2, segura 2, solta 2. Puxa 3, segura 3, solta 3. E aí com que é ritmo, confortável para você. isso, ritmo, suavidade e abdominal, você tem um descanso profundo. A gente não controla as emoções que surgem na nossa mente, mas com a nossa respiração a gente controla a duração dela. Porque nenhuma emoção tem como se manifestar a não ser com o padrão respiratório dela. Para eu ficar ansioso, a minha respiração tem que ser ansiosa. Para eu ficar deprimido, a minha respiração tem que ser deprimida. Você está entendendo? Não tem como separar. E como eu posso intervir na respiração conscientemente, né, é onde eu consigo controlar, vamos dizer assim, o incontrolável. Né? Perfeito, Fred. Fala uma coisa, Fred. Todo mundo tem dito que existem grupos de riscos, né? O coronavírus tem grupo de riscos, os idosos são grupos de risco. Dentro desse processo de transtorno de saúde mental, nesse contexto, existem grupos mais suscetíveis a terem esses transtornos? Muito bom. É bem provável que quem é mais vulnerável fisicamente vai ser também, muitas vezes, vulnerável mais psiquicamente. Mas o Lancet lançou uma revisão em fevereiro sobre isolamento. Porque você teve isolamentos na SARS, na H1N1, no Ebola, né? Então, claro, em culturas diferentes, grupos menores. E, curiosamente, você tem duas coisas interessantes. Primeiro é o tempo. A partir de 10 dias, as pessoas começam a apresentar alguns problemas. Né? Você tem um tempo limite, né? Mais ou menos isso, 10, 15 dias. É curioso, mas os mais vulneráveis nesses estudos eram jovens, de 25 anos, do sexo feminino. Porque provavelmente o jovem ele também sofre nesse isolamento. Eu tenho uma teoria que nós temos que considerar se o indivíduo é um indivíduo mais introvertido ou mais extrovertido, se mora sozinho ou não. Né? Pode ser que seja um vício do estudo, porque os jovens viviam sozinhos. Né? Existem empresas multinacionais, que eu fiquei sabendo, que um terço da força de trabalho vive só. É um jovem, vive só num apartamento, possui em São Paulo, de 30 metros quadrados. Ele vive numa cela. Então, eu acredito, mas apesar disso, a gente tem que considerar mais vulnerável exatamente a pessoa mais idosa, porque se o fato dela piorar psiquicamente, ela vai piorar fisicamente, ela vai se tornar mais vulnerável imunologicamente a pegar alguma coisa, né? E as doenças que ela já tem, né? Tá certo? Então, eu acredito que isso é um aspecto desse estudo, mas é um vício. Eu não diria que, né, se eu olhasse, se eu fosse no meu raciocínio dizer, não há dúvida que é quem é mais vulnerável
também fisicamente é mais vulnerável, né? Na maior parte das vezes, psiquicamente. Uhum. Fred, a gente estava conversando outro dia, e aí você falou, né, da realidade e do sonho. Eu queria Isso. que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que faz todo sentido quando a gente fala do medo, né, que paralisa, a esperança que te faz agir. Fala para mim um Quando, pouquinho sobre é, isso. quando isso surgiu, eu fiquei muito curioso de estudar dois momentos da história, onde houveram pandemias, né? É, no nosso século você vai ter a gripe espanhola, mas que é frustrante estudar porque ela foi ofuscada pela Primeira Guerra Mundial. Ela provavelmente acabou com a guerra, mas ela é ofuscada pela guerra. E a outra coisa que eu procurei estudar foram personalidades que foram presas. Ficaram presas 20 anos, o Mandela ficou 26 anos preso. Né? E é uma figura muito interessante que é o almirante americano chamado James Stockdale. Ele ficou 8 anos preso em campos de concentração no Vietnã, praticamente desde o início da guerra até o final, sendo torturado. Ele foi preso, ele e o batalhão dele, né? Ele não só estava só preso, como ele era o líder de quem estava preso, do grupo. E saiu com sequelas físicas, inclusive, das torturas, ele mancava de uma perna. E o comandante Stockdale ficou famoso, porque nas entrevistas, depois que ele saía, as jornalistas perguntavam para ele, comandante, o senhor sobreviveu porque era otimista? Ele falou, não, os otimistas eram os primeiros a morrer. Ela falou, os jornalistas ficavam surpresos, mas como assim? Ele dizia, não, porque o otimista falava assim, no Natal eu estarei em casa. Ele não tinha nenhum controle sobre isso. E aí chegava o Natal, ele não era solto, Não estava em casa? ficava deprimido, imunossuprimido, adoecia e morria. Aí ela perguntava, mas o que o senhor fazia então? Ele falou, eu nunca deixei de encarar a realidade dura em que eu me encontrava, mas nunca deixei de acreditar que eu ia sair dali. Ou seja, era um otimista realista. Né? Você não nega a realidade onde você está, mas você sabe que você vai sair dali. Você tem uma esperança de que você vai sair. E vai mesmo. Se a gente olhar no horizonte de tempo, essa crise, né, não vai ser fácil, em 3 meses nós passaremos, nós teremos sequelas. Né? Mas as pessoas ficam catastróficas. Não é isso? E é isso. Aí tem dois extremos, como nós falamos. O camarada nega e aí ele fica em pânico. Por quê? Porque, no fundo, quando ele nega, ele deixa de encarar a realidade. O pânico, no fundo, é isso. Ele também está negando a realidade como ela é. Porque a realidade não é nem tão boa e nem tão ruim quanto você pensa. Aliás, cada dia mais, a gente sabe disso na pandemia, a mortalidade, a letalidade do vírus vai diminuindo. É claro que cada vez você vai testando mais pessoas, vai vindo que o vírus mata menos. Né? E, ou seja, nessa questão, antes que alguém me corrija aqui, eu sei que a grande dificuldade desse vírus é que ele espalha muito e dá o colapso no sistema de saúde. Não é o vírus em si, conforme alguns professores famosos insistem em ficar falando. Não é o vírus em si, é o colapso dos leitos. Mas Nós então, já quando... estamos começando a viver, né? Aqui também. Exatamente, exatamente, isso aí. Então, quando você tem cara a realidade e tem esperança, você agora põe sua atenção naquilo que você controla. Porque com isso você administra o seu estresse. Tem estudos demonstrando, você pega 2 grupos de pessoas, coloca em salas diferentes, dá um monte de problema para eles resolverem e um som muito alto para incomodar, proposital. E você entrega para um dos grupos um controle para baixar o som, mas pede a eles para usar em último caso. Eles não usam. Mas no final do experimento, o grupo que tinha um controle na mão tem os hormônios do estresse no sangue, o cortisol, 40% mais baixo do que o grupo que não tinha o controle na mão. É a sensação de controlar. Então, quando a gente coloca a nossa consciência naquilo que a gente controla, a nossa rotina, você diminui o estresse daquele momento. É isso que o comandante Stockdale estava nos ensinando. Né? Não nega a realidade, tem esperança que você vai sair e coloca atenção naquilo que você controla. É isso que um líder de equipe tem que fazer nesse momento. Ele só pode Era o que trazer eu ia te atenção porque ele perguntar. controla. O que ele não controla, não, é conversa fiada, só vai gerar preocupação e adoecimento. Mas colocar atenção no que a gente controla, isso sim vai fazer uma diferença. Uhum. Perfeito, Fred. Perfeito. Então, o que você está me dizendo assim, a gente não pode fugir do medo, né? O Não medo pode. não pode paralisar, ele tem que te servir como um indicador do que você tem que fazer, do que você tem que se cuidar. Então, não negue a realidade, se cuide e tenha esperança
de que as coisas... Vai passar. É. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, Eliette? Quando eu fui à Disney com meus filhos, eu nunca gostei de montanha-russa, tá certo? Mas eu sabia que eu ia ter que passear em todas elas, né? Porque, afinal de contas, eu não ia dar o braço a torcer, porque eu não ia entrar na montanha-russa. E foi muito bom porque o passeio foi me dessensibilizando. Eu comecei com aquelas montanhas-russas lá da Disney e tal, né? Para terminar no Busch Garden, na Checkra, né? Que é aquela montanha-russa que tem uma queda de 90 graus. Porque as outras montanhas-russas são, né? Você vai andar naquela do Aerosmith, é tudo escuro, você não vê o que está acontecendo, medo mesmo é relativo. Mas eu me lembro que quando eu fui na Checa, a minha filha achou que nós tivemos sorte, eu achei que nós tivemos azar de sentar na primeira cadeira, né? E para quem nunca foi, né? Você para lá em cima e aí você fala, agora vai. Na hora que ela cai, ela para. Aí você fala, vai de novo, ela para de novo. Então o cara vai. Aí que você pensa que ela vai parar até a terceira, ela despenca. Eu percebia que o medo, e eu não entendia aquele pessoal adorar aquilo, né? Mas eu percebia que, claro, quando você tem medo, o seu estômago faz assim, né? Ele contrai, você dá dor na boca do estômago. Então, o que eu fui treinando até esse momento, que foi meu batismo, né? É que eu percebi que quando eu despencava nas outras montanhas-russas, até chegar nessa, e meu estômago fazia assim, eu soltava. Eu aprendi a soltar ele. E aí, não que ficou prazeroso, mas não me incomodava mais. E eu consegui entender, em parte, por que o povo vibrava com aquilo. Porque provavelmente eles não sentiam aquele aperto no estômago com a mesma intensidade que eu. Aí você Então, passou a vibrar? você não pode negar o medo, você tem que acolhê-lo e deixar ele passar. Porque se você fizer, você segura ele. Aí ele fica aqui, ele fica na boca do estômago, né? Agora você faz, você deixa ele embora. Ele vai passar. Você não precisa segurar. Deixa ele embora. Ô Fred, legal. Mas me diz uma coisa, como é que os líderes hoje, né, nas organizações, o que eles podem fazer para apoiar os seus times e acalmar essas pessoas frente a todas essas incertezas, né? E esse não saber do que vai ser amanhã. Primeiro, abrir um espaço que as pessoas possam falar, né, dessa vulnerabilidade. Né? E eu acho que um líder, nesse momento, deveria também, a não ser que alguém viveu isso, não é ninguém, né? Isso é novidade para todo mundo. Né? Ou seja, ele vai ter que dizer, não sei. Né? Na verdade, hoje eu estava numa conversa numa empresa, né, que eu tenho feito, né, eu junto grupos, né, as pessoas reúnem, eu converso, falo, ouço o time, né? E alguém me perguntava assim, você tem ideia, né? Eu falei assim, eu só tenho ideia de uma coisa, eu sei que é uma exponencial, né? Então eu brinco assim, me pergunte daqui a 15 dias, não é verdade? Ou seja, neste momento, né, a gente só pode observar e focar naquilo que a gente tem controle, porque ainda é um exponencial que a gente sabe que não chegou no ápice dela ainda, não é isso? Então a gente tem que observar, ainda não sabemos o que fazer. Quando bater na exponencial, aí você sabe que vai começar a cair. Aí tá bom, aí nós podemos decidir o que faremos. Né? E a sorte do Brasil é que, como começou lá, né, na China, nós tivemos tempo de nos adaptar. E vamos ficar olhando para os países que estão saindo. Né? Isso é uma vantagem. Ou A gente seja, tem essa possibilidade. nós estamos 10 dias atrás, 15 dias. E num mundo exponencial, isso é uma vantagem absurda. Né? Você só tem que observar o que está acontecendo lá e fazer as analogias com a nossa realidade. Diversas, né, Lê? Diversas. Não temos 25% de idosos como a Itália. É isso, nós não temos. Os nossos idosos não são igual os deles, né? Mesmo que tenha, nossos idosos são mais jovens. Né? Nós somos uma sociedade jovem. Olha, Eliette, eu tenho certeza, eu brinquei que Deus é brasileiro. Olha que impressionante. Quem foi vacinar de BCG, de tuberculose, é mais resistente. Você acha que a americana é vacinada de tuberculose? Onde que é? País pobre. É aqui. Olha para você ver. A ivermectina, tá vendo? uso de vermífugo, ivermectina, que você dá para o seu boi, Ivomec, né? Estão descobrindo que ajuda. Onde você toma vermífugo nesse mundo? É aqui, ué. Entendeu? Então, eu estou brincando, Deus é brasileiro. Ou seja, nós estamos protegidos. O italiano não, é o contrário, né? Estão descobrindo que, por algum motivo, o italiano tem uma vulnerabilidade, provavelmente, inclusive, genética ao vírus, porque não é só a idade. Houve um casamento, né, no estado de Connecticut, se eu não me engano, morreu uma família inteira
de italiano. Então, probabilisticamente, isso é muito raro, muito difícil. Pessoas jovens, inclusive. Então, pode ser que tenha uma vulnerabilidade, né, que nós aqui, por sermos mais híbridos, talvez, né, não tenhamos. Então, eu acho que vai ser um momento de aprendizado para todos. A gente vai olhar, aprender lá o que está acontecendo com eles, com 10 dias de diferença, como é que a gente vai se adaptando, né, a lidar com as crises, né, gerenciar crises e gerenciar internamente. Eu acho que sempre essa consciência do meu estado emocional, onde eu estou, o que eu estou sentindo, né, como eu intervenho, né, ou seja, essa capacidade de nos treinar para ficar no olho do furacão, mais do que nunca a gente tem que buscar, né, agora. Uhum. Ô Fred, e se essa quarentena se estender muito, tem alguma coisa que a gente possa fazer para apoiar os indivíduos? Porque, certeza tá, a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Não sabe se isso vai se estender, então é todo dia vai parar com o isolamento, não vai parar, é bom parar, não é bom parar. Tem toda uma incerteza que a gente não sabe nem no que, se falarem amanhã, nossa, acabou o isolamento, muita gente vai ter medo de sair de casa do mesmo jeito. Vai ter. Então, o que a gente pode fazer nesse contexto para melhorar um pouquinho isso? Eu acho que a gente tem que procurar se apoiar, né, gente? Eu digo o seguinte, as pessoas extrovertidas sofrem muito mais, né, no isolamento que as pessoas introvertidas. Uma cultura extrovertida e relacional como a nossa pode sofrer muito mais que uma cultura anglo-saxônica. O suíço, né? O suíço deve estar lá dentro da casinha dele, tranquilo, né? Já não interage muito, né? Nós não, a gente tem uma necessidade. Então, as pessoas, eu tenho que falar para meus pacientes todos, se conectar, né? Procurar. O cliente pergunta assim, mas o que eu faço? Eu falo assim, você não conversava com sua mulher todo dia à noite para chegar do serviço, ou vice-versa? Eu falo assim, então você continua sentando e conversando com ela, né? E você que não tem ninguém, sozinho, use a tela, conversa com as pessoas, não é por telefone, por imagem, né? Porque o sentido que mais capta informação é os nossos olhos. Então, você conversar com as pessoas, né? Com aquelas pessoas que você tem o hábito de interagir, que é uma maneira de amenizar essa solidão que a gente está passando, né? E que ainda vai perdurar por um tempo. Como eu te disse, na minha opinião, o limite dessa quarentena não será um limite econômico, é um limite humano, né? Se o governo fosse capaz, que não é, de fornecer dinheiro para você ficar em casa, ainda assim essa quarentena ia ser quebrada por um limite humano. Né? Vou dar uma analogia. Imagina que você está acuado por 2 lobos. Você sobe numa árvore. Depois do segundo dia, você fica puto e desce para brigar com eles. Entendeu? Você fala assim, não vou É brincar, não vou vir verdade. nada. Então, uma hora você fala assim, não, meu amigo, eu vou para a rua. Então, é isso, né? Que a gente teria que estar assim, então tá bom, agora nós estamos recolhidos. Como é que a gente aprende, então, hábitos, né? Hábitos igual de asiático. Todo mundo andar de máscara, beleza, andar de máscara. Vai ter lugar para lavar a mão na porta das lojas, porta de restaurante, entendeu? A gente tem que estar criando isso, porque são hábitos, na verdade, que vão ter que perdurar por muito tempo. Eu acho que são hábitos que nunca mais vão ser abandonados. Você vai ver no Brasil máscara igual de japonês, né? A gente achava estranho aqueles japoneses, aqueles asiáticos de máscara. Para que é aquilo? Agora, Uhum. não, você pode ter certeza que o próximo inverno em São Paulo, não, talvez Vai estar esse todo mundo de e os máscara. outros, todo mundo vai ter máscara, né? O que vai ajudar demais para não espalhar vírus, né? Eu conversava com uma pessoa da CEMIG aqui em Belo Horizonte, ele me contou que 20 anos após o racionamento, 20 anos, o consumo per capita de Minas Gerais nunca mais voltou a ser o que era. Ele não é igual ele era há 20 anos. Antes do As pessoas racionamento. aprenderam a economizar luz. Pronto. Então, isso vai mudar Interessante. vários hábitos. E eu Uhum. sempre gosto de lembrar, dar uma esperança, Elias. Uhum. Toda tecnologia é adotada após uma mudança social, né? Nunca podemos esquecer que após a peste bubônica, né, a mais grave pandemia da história, no século XIV, surgiu a Renascença. Uhum. E todas as tecnologias que estavam guardadas foram usadas. Você já imaginou, Eliette, o tanto de tecnologia que tem aqui Que tem por parada, aí? esperando este momento? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu que sou um médico, você sabe, curioso, né? Que quando dá um palpite na internet, tem um vídeo meu com mais de quase 1 milhão de visualizações, o cara escreve assim, como que um psiquiatra pode falar disso? Ué, porque pensa, né? Mas eu fico impressionado quando me conto como foi desenhado agora
as 60 drogas estão sendo pesquisadas. Eles pegaram o vírus, que é um filete de RNA, entenderam as 30 e poucas proteínas que ele é capaz de sintetizar. Essas 33 ou 32 proteínas, elas entram no nosso corpo e reagem com 300 e tantas proteínas nossas. A partir disso, eles começaram a estudar, então, quais remédios têm uma relação com essas proteínas. Chegaram a milhares, e foram selecionando, chegaram a 60 e poucos. Estão lá estudando. Remédios como metformina para diabetes, Aldol, que é um antipsicótico. Olha para você ver a revolução. Ou seja, isso tudo não era usado dessa forma. Né? Imagina se a gente puder fazer isso com todas as doenças. Né? Com o banco de remédios que a gente tem, né? Muitos deles, como a cloroquina, que era jogada no canto, um remédio sem valor. Né? Tem país que nem usava a cloroquina, mas era proibida, só Deus sabe para por quê. Não tinha malária, para que ter cloroquina? Né? Então, isto é uma revolução em todo sentido, da conexão das disciplinas. Né? Ou seja, o mundo vai se tornar um mundo mais conectado. Né? Ô Fred, então era a próxima pergunta que eu ia fazer aqui, né? Quais eram os cenários que você antevia para o fim, depois, né? Depois de tudo isso, depois que a gente passar por essa, vamos dizer, provação, quais são os cenários? Assim, porque você está me dizendo que é um cenário positivo, né? Eu acho que tudo vai ter, né? Eu posso ter dois cenários, né? Sempre, né, Ah, então fala para mim deles. Se a gente aprender a cooperar, nós temos ótimos cenários. Eu acho que vai ter alguma parte de cooperação, porque você há de convir comigo que nenhum país vai se colocar em risco dessa forma mais. Você concorda? Né? Concordo. Que é aquela palestra do Bill Gates, onde ele mostra que os países eram muito mais preparados para uma hecatombe nuclear do que para uma pandemia. Então, eu acho que isso vai ter comunicação de laboratórios, entendeu? Muito mais rápido, né? Tá certo? Você pode não ter uma ONU do vírus, mas você vai ter abertura de comunicação tecnológica entre laboratórios. Porque você sabe que tem leis, por exemplo, americanas, que você não pode partilhar a tecnologia laboratorial. E isso é, claro, um desafio, né, Lélia? Porque muitas dessas tecnologias podem ser usadas para guerra biológica. Né? Mas chega um pouco, nós não vamos ter escolha. Nós vamos ter que fazer isso. Né? Então, nesse cenário de maior onde a cooperação, mesmo que ela não prevaleça, mas ela vai aumentar, é muito bom. Por outro lado, é claro, vai haver mais protecionismo, eu acredito, mais cuidados com fronteiras, né? Você provavelmente vai chegar, igual você passa no detector de metais, vai ter um detector de temperatura, para saber se você não está com febre. Isso vai ter, não há dúvida. Né? Maior controle, né? Então, eu acredito que, mas na minha visão, se você olhar todas as histórias das pandemias para trás, o lucro, né, o ganho sempre foi maior do que as perdas. Né? Então, é claro, a economia vai ser virada de cabeça para baixo. Né? Porque o que é uma dívida se o país não pode pagar? Exatamente. O que é? Eu vou executar o meu inquilino. O que é isso? Né? O que adianta nesse contexto? Você vai ter que repensar tudo, né? Na verdade. Vai Vivemos ter, épocas interessantes, Elias. sem dúvida nenhuma, né? Nunca o mundo vai ser tão calmo como está sendo agora, né, Fred? Não é isso? Verdade. Ô, Fred, a gente está chegando já nos 45 minutos da sua fala. Se você quiser complementar alguma coisa, você complementa, mas eu vou abrir Vamos abrir para as perguntas, né, para as perguntas, né? Tá. Deixa eu ver se já me mandaram aqui as perguntas ou eu vou ter que entrar aqui no... Ó, Camila Nóbrega está te fazendo uma pergunta. Como acalmar os times, mesmo quando não temos as respostas que eles querem? E, Camila, você pode dizer a eles que você não tem as respostas, né? Ninguém tem, né? E talvez ajudá-los a enxergar cenários mais positivos. O que um líder nunca pode fazer é negar a realidade. Né? Isso ele nunca pode fazer. Cada líder faz o seu estilo. Né? Você vê a Angela Merkel sem sal nenhum, né? Sem carisma -1. Né? Ela trouxe a realidade. É claro que Churchill trazia de uma forma muito mais inspiradora. Né? Eu só posso te prometer sangue, suor e lágrimas. Né? Ou seja, ele trazia um ímpeto, né, de querer lutar. Né? Ou seja, Churchill fazia isso. Né? Eu acho que nós temos que lembrar que Churchill escrevia os próprios discursos. Né?
E Churchill era, né, Eliette, no meu modelo que eu estudo da complexidade cognitiva, o modo 8. É 10 a cada 1 milhão de seres humanos. Né? E ele estava no ápice dele, ele tinha 65 anos. Então, quando você vê ele mostrar a realidade, eu só te prometo sangue, suor e lágrimas, mas, né, aí ele vem e fala, mas nós vamos lutar nas praias, lutar no ar, lutar no chão. Ele te dá uma direção, né, mesmo que seja difícil. Né? Ou seja, eu acho que é isso que você tem que fazer, mostrar a realidade. Mas diante dessa realidade, nós vamos fazer O que isso, nós temos que vamos estar fazer? aqui, nós vamos nos reunir uma vez por semana. Né? Porque ninguém sabe, não sabe mesmo. Não. Eu me desafio alguém a me dizer, né, o que é. Ainda mais, eu só sei isso. Nós estamos no exponencial. Não batemos no muro ainda, vai bater. Na hora que bater, nós vamos saber. Né? Aí vai ter uma ideia, o que nós vamos fazer agora que batemos no muro? Tem uma outra pergunta aqui. Como uma pessoa, Thalita Moraes, como uma pessoa que desenvolve uma crise de ansiedade nesse período, tendo uma falta de ar, por exemplo, deve fazer para tentar controlar sem medicação? Eu acho que você meio que falou, né? Isso, Thalita. Então você pode, isso, a sua respiração, usar aromas, né? Aqui eu uso ele para me deixar mais calmo. É o sentido mais primitivo. Você queima um incenso, põe uma lavanda, você nem percebe que te relaxa. Entendeu? É muito primitivo. Né? Você criar esse momento de calmaria, um ritual seu, de calmaria. Volto a dizer, o seu avô não precisava ir para academia, você vai. Então, da mesma forma, nós temos que criar um ritual que nos acalme. É isso? Que seja a sua oração, a sua meditação, o momento que você senta para ler um livro. Nós somos obrigados a criar. Não tem uma receita. Não é isso. Você tem que ter uma ação, fazer, criar um novo hábito com isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que não... Camila pergunta isso que eu falei. Sim, Camila. Quanto mais você vê rosto humano, mais melhor para você. Tem que ver. Né? Nós temos neurônios espelhos, né? A gente, mesmo através da tela, a gente interage com as pessoas, você capta as emoções delas, por incrível que pareça. Você quer ver um paradoxo? Né? Tem pessoas me dizendo que quando elas fazem reuniões agora, as pessoas são mais presentes, que a cara está aqui, ó. Aí, para eu falar, eu tenho que esperar ele. Eu espero. Eu tenho que prestar atenção nela, né? Eu tenho que estar inteiro. Então, olha que paradoxo. A tecnologia, talvez pela primeira vez, ao invés de nos distrair, nos torna mais presentes. Né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. As reuniões via Skype com câmeras abertas seria indicado para esse momento? Seria uma para sair do isolamento? É isso que eu falei para ela, né? Acabou de falar, né? Exatamente. Aí tem uma pergunta da Kátia Gaspar, que diz: como um coach pode identificar o burnout no seu coach? Bem, o burnout é isso, é um esgotamento. Né? Ele, mesmo que ele durma, ele não tem, ele tem uma, você tem duas dimensões no burnout. Uma é a fadiga, né? Que também tem na depressão. Mas eu tenho uma opinião que é um outro eixo, um eixo endocrinológico, apesar que a gente trata com remédio neuropsíquico, né? Mas é uma fadiga, a pessoa está fadigada, ela vai falar, eu durmo, continuo cansado, nenhum descanso me restaura. Né? É como se você tivesse criado correr do leão, e aí ela esgota. E, é claro, você tem um outro eixo, que é o eixo mais da depressão, que é a desesperança, uma certa ironia para com a vida, né? Para que eu vou ficar, né? Ele é irônico, sarcástico, né? Tipo assim, para que eu vou ficar insistindo nisso, né? Então, você tem que atentar para isso. É exatamente, mas o que chama mais atenção, diferente da depressão, é esse aspecto da fadiga. E, claro, o burnout seria uma depressão relacionada ao trabalho, né? Que vai acontecer agora, né? Claro, as pessoas vão entrar no estado maior de cansaço desencadeado pelo trabalho. A não ser, né, Eliade, que elas conseguem alternar trabalho com descanso. É isso? Bem. A respiração é apenas um desses temas, né? Eu tenho todo um trabalho que eu vou do físico, do emocional, mental, espiritual, juntando a minha experiência de psiquiatra e nutrólogo, né? Eu junto isso tudo, né? Tanto nos meus trabalhos de grupo como individuais. Porque agora, né, Eliade, eu tive uma vantagem. Eu posso fazer telemedicina, né?
Eu posso atender à Exatamente, o que você não distância. podia até então, tá Eu vendo? não podia, Uhum, agora eu posso, né? Então, isso é uma grande vantagem nesse caso para mim, né? Fazer o que eu uhum, fazia só pessoalmente, agora eu faço à distância. uhum. E você acha que tem a mesma qualidade, Fred? Você sente que existe a mesma interação, a mesma qualidade de relação aí? Existe porque há uma aceitação de que aquilo pode. A outra pessoa, como ela sabe que ela não tem outra opção, então ela se entrega. Se não, não. Porque ela tinha sempre uma comparação. Ah, pessoalmente seria melhor. É verdade. Só que agora, como não tem essa escolha, ela está inteira ali. Então, essa que eu diria. Ah, Parece ter perfeito. uma pergunta aqui. O burnout deve solicitar. Sim, sim, Cristina, você teria que solicitar exames. Eu concordo, né? Exatamente. Mas tem exames que não são solicitados. Vou te dar um exemplo. Se você solicitar, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse em pessoas com burnout, você vai achar um cortisol muito baixo. O burnout é como se fosse um overtraining de um atleta. O atleta dosa cortisol na saliva. Eu não entendo por que a gente não dosa de executivo. Ninguém precisa me responder essa pergunta. Eu doso. Então, eu acho pessoas com nível de cortisol baixíssimo, esgotadas. É como se a glândula dele não conseguisse produzir cortisol suficiente para ele atender às demandas da vida. Né? Fred, tem uma pergunta aqui bem interessante, que fala assim, é da Mariana Ferreira, e ela fala, gostaria que o Fred comentasse sobre incerteza. Em geral, as empresas evitam o incerto, tentam planejar, controlar, estabelecer normas. Pode falar sobre a desconstrução de paradigmas e mudanças organizacionais nesse momento de crise e grande mudança? Bem, Mariana, é claro que nós somos educados, né, via um pensamento linear de que a gente conseguiria controlar toda a realidade. Né? E, no fundo, quando você torna tudo previsível, né, e estável, você enfraquece você, seja, ou o sistema. Né? O sistema que gera resiliência ou antifragilidade, como o Nassim Taleb fala, é aquele que permite oscilar. Eu vou dar um exemplo bem simples na natureza. Você sabe que aqueles incêndios que tem na Califórnia, que destrói aquilo tudo lá, é porque eles não deixam o Estado, tem uma discussão dentro do Estado, que eles não poderiam abrir clareiras entre as matas. Porque assim é na natureza. Você tem um foguinho aqui, um foguinho lá. Então, na hora que estoura um fogo grande, ele para naquele clarão. Como lá eles não deixam abrir o clarão, então quando pega um incêndio, queima tudo. Ou seja, eles tornaram o sistema estável demais. Não tem nenhum problema em planejar. O problema tem que entender o seguinte, que o planejamento nunca vai ser da maneira que a gente esperava. Porque a gente tem essa ilusão, né? A gente é iludido por isso. Desde que a gente não tenha essa ilusão e saiba que não vai ser o que a gente espera, eu acredito que a gente adoeceria menos. Mas entender sistemas complexos não é da nossa natureza. O meu vídeo que eu falei que ficou muito famoso, o coronavírus da verdade que fica a contar, eu mostro exatamente isso. Os três, num sistema complexo, nada é linear. Significa o seguinte, basta esse vírus espalhar 0,7% a mais do que o outro, que é a influenza, que ele contamina milhares de vezes a mais, no exponencial. Até hoje tem gente que não entendeu isso. Até hoje tem gente, estou falando gente inteligente, que não entendeu que o problema é o efeito de segunda ordem. Não é o vírus em si, é porque leva a gente para o leito. Levou para o leito, ocupou o leito. Aí não tem leito para fazer parto, não tem leito para tratar de infarto, não tem leito para poder fazer cirurgia. Até hoje. Então, essa dificuldade de entender sistemas não lineares é contraintuitivo. É um exercício da nossa cognição. A gente tem que fazer esse exercício. Né? Porque é o que você falou. Porque, claro, por trás disso tem a parte psíquica. Eu quero ter o controle de tudo, então eu tenho uma explicação que eu estou controlando. Quando, na verdade, não está controlando nada. Não está controlando nada. Uhum. Fred, tem uma outra aqui que várias pessoas têm trazido essa questão, né? Nesse momento, o maior estresse tem sido as crianças em casa. Elas estão querendo uma dica do que fazer. Elas que estão colaborando com o aumento dessa ansiedade, mesmo sem ter culpa. E aí, Fred? Eu imagino que é difícil. Os meus estão grandes, né, Liette? Eu olho, Os meus né? também. Aliás, eu não vejo os meus tem as 3 semanas, né? Porque eu não encontro, só falo com eles todos os dias por telefone e vejo eles na cama. Né? Mas é, realmente eu imagino que deve ser muito difícil, porque como que você dentro de casa consegue explicar para uma criança que você tem que trabalhar, estar ali e não poder estar para ela? Né? Na minha É opinião, muito complicado, né? são novas regras que terão que ser criadas, né? E assim, difícil para todo mundo. Eu acho que agora que a gente vê como que as professoras dão conta de 20, eu não sei como que elas dão conta de 20, 30 crianças,
Hum, Nós vamos ter que aprender. Eu sempre, meus clientes, eu falo assim, ó, põe uma professora para dar uma aula de como que ela segura 20, o que ela faz. Porque talvez as pessoas vão nos ensinar algumas coisas que a gente não sabe, porque, né? A gente não uhum, tem que segurar essas crianças o dia inteiro. E, infelizmente, um hábito mesmo, ele demora mais dias, ele demora 68 dias para ser criado. Então, é bem provável que quando isso estiver virando um hábito, já acabou antes. Então, nem hábito vai virar, vai ser só a parte de esforço, né, desse novo comportamento, ou seja, como lidar com os filhos dentro de casa. Né? uhum, Para essa, eu também não tenho uma resposta. Eu sempre acho que a gente tem que, sempre que você puder atuar no espaço concreto, né, aquele é o escritório do pai. Né? A criança ela é territorial. E se ela for mais nova, ela só entende o concreto, ela não entende o abstrato. Né? uhum. Ela é territorial igual o seu cachorro, né? O seu cachorro sabe o lugar dele, né? Então eu tenho um amigo que brincava que ele criou os filhos igual ele se educa um cachorrinho. Quando é pequenininho, na casa, como eu sugiro, todo mundo tem que ter, você tem que ter a cadeira do pai, a cadeira da mãe na mesa de jantar, para a criança entender o território. Ela já entende desde novinha, né? O lugar da autoridade. Então, talvez o primeiro ponto é territorial. Ali é o lugar da mamãe ou papai trabalhar. Não chega ali. Isso tem que ser estimulado. Primeiro, o concreto, o territorial, tá certo? Uhum, E aí, muito bom, claro, os momentos para entretê-los. Né? muito bom. Eu acho que é um estresse tanto para os pais como para a criança também, né? Não é fácil para ela viver nesse contexto também, Não, não é fácil. nada em casa, né? Com os pais por perto, sem poder usufruir dos pais que normalmente são tão ausentes. É É verdade. É realmente verdade. É complexo. isso mesmo. Ele já deve ter sentir falta desses pais. Agora eles estão o dia inteiro, mas não é para eles. Não Né? é para mim, e deve ser muito difícil. Fred, Exatamente. vamos ter uma Vamos. última pergunta aqui, nós vamos depois encerrar, tá? É da Lucilene Toffoli. Percebo que, com esse contexto, temos um paradoxo. O grupo dito de risco, acima de 60 anos, até um tempo atrás, estávamos discutindo inclusões e, de repente, agora estamos falando de isolamento. Como podemos apoiar este grupo? No seu ponto de vista, como podemos evitar a segregação sem comprometer a saúde? É. Então, primeiro, é verdade. Você vê muito pouco as pessoas falando dos vulneráveis. Né? Se eu dividir, né, economia e saúde, os vulneráveis de saúde, os vulneráveis econômicos. Né? A gente parte para a discussão política, parte para outras coisas. O isolamento vertical, e você falou muito bem, será que ele é possível em todo mundo? Eu não sei. Né? Como é que você vai isolar uma mãe que só tem um filho, dois filhos, uma mãe de 80 anos, vai colocar ela onde? No hotel presa? Né? Então, eu acho que, infelizmente, é uma coisa que você não consegue tornar universal. Né? E não é só por questões econômicas, é porque aquele caso não permite aquilo. Né? Fazer esse isolamento. A pessoa, ela se adapta, ela adoece. Imagina você pegar um idoso que estava habituado a todo dia o filho lá tomar café com ela, o que é que seja, e ela agora não vai, não vai. Então, é muito difícil, né? Trágico, né? Que a tragédia grega, exatamente como se tinha opostos equivalentes, né? Esses opostos equivalentes nos deixam numa situação trágica. Então, cada caso tinha que ser analisado separadamente. Só que as pessoas querem cobrar uma solução universal. Ela não tem. Porque é isso que eu estou dizendo, não é só por questão econômica, né? Por questões sentimentais, afetivas. Né? O quanto que ele vai adoecer se não puder ir na padaria. Exatamente isso. Ou seja, várias variáveis vão ter que ser levadas em consideração. Não é? E que dia que esse idoso, você sabe que muitas vezes ele não está teimoso, né? Que a vida dele é ir, sei lá, na padaria conversar com alguém, ele resolver ir. O policial vai impedi-lo? Claro que não vai. Impede na China, que é uma ditadura. Aí o quê? Nós vamos ter que abrir mão da nossa liberdade? Então, esse é o debate. Eu não acredito que você vai conseguir fazer, nem que se fosse, você não consegue fazer isso com todo mundo. Então, se você conseguir, por exemplo, né? Eu peço à minha mãe, mãe, você fica em casa quieto. Mas, por exemplo, as irmãs delas já estavam dando uma festa. É um absurdo. Eu falei, mas como que eles estão comemorando aniversário? Né? Ah, mas vó não estava lá. Minha avó tem 94. Eu falei, mas alguém, eles vão lá visitar minha avó de vez em quando? Então, assim, mas a minha mãe, né? Agora, quanto tempo que a minha mãe vai conseguir ficar dentro do apartamento dela, né? Não sei. Né? Ela mora no interior, mas fala com ela todo dia, né? Assim, mas esse é um exemplo. Eu tenho um amigo que pegou a mãe e a irmã dela, uma de 80, outra de 75, colocou numa fazenda, sei quantos quilômetros daquele Belo Horizonte. Mas quem garante que elas vão ficar lá quanto tempo? Não sei, mais que 35 dias, eu falei que eu duvido que elas fiquem. Elas vão falar, não, quero voltar para minha vida. Uhum, Então, é isso isso, aí. né?
Tá todo mundo querendo voltar para sua vida, né, Fred? Exatamente. Nenhuma, não são só eles, não. Mas Olha, falando para o pessoal aqui, todo dia às 20 horas nós temos lives no Instagram, o Mundo das Lives, no Instagram, Facebook e YouTube, Dr. Frederico Porto, a gente debate um tema do corpo e da mente. Ontem foi a mente, né? Foi eu e o Décio conversando sobre leis foi sistêmicas brilhante. e o mundo pós-Covid. Hoje nós vamos falar de algo bem físico, chamado mitocôndrias. Então eu abro, falo um pouquinho sobre né, o corona naquele dia, se teve alguma novidade, né? Esse dia estava parado, hoje, por exemplo. E aí eu entro no assunto, a gente abre para pergunta, né? Dura 1 hora, tá? Então quem quiser, às 20 horas. Tá bom. Fred, nós vamos encerrando por aqui, né? Tá bom? Poderia ficar conversando com você dias, esse assunto dá para a gente conversar muito, tem várias outras perguntas aqui, que a gente não vai ter tempo para responder, mas depois a gente pode passar essas perguntas para o Fred e ele responder e a gente encaminhar para vocês. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês por estarem conosco nesse momento e dizer para vocês, né, que o conselho, né, se eu posso falar alguma coisa, eu acho que a gente vai passar por esse momento se realmente a gente honrar o medo, viver a realidade e sonhar bastante. Então, o que eu posso falar para vocês é cuidem-se muito e sonhem mais ainda. Fred, faz agora a sua despedida, por favor. Assim, eu vou me despedir, né? Nós vamos despedir com um poema do meu amigo Décio, que é esse que estivemos juntos ontem, cuja live está Pedi lá para no você meu falar um YouTube. pouquinho mais alto, Fred, porque está diminuindo Tá. a voz. Alô, alô, estão ouvindo bem? Tá bem? Sim. Então, nós vamos terminar com o poema do Décio, né? Que é meu amigo, que tem a live, né, feita ontem, ele está no YouTube. 25 de março. Na raiz de tudo havia um nós e havia um eles, e por causa disso havia agressão e culpa. Eles eram diferentes de nós. Nós éramos melhores do que eles. E aí surgiu um vírus, e ele causou morte e dor, medo, raiva e desespero. E ele mostrou que a dor deles era igual à nossa. E, de repente, tanto eles como nós estávamos no mesmo lado, acuados, com medo pelos nossos, juntos numa busca veloz pelo melhor caminho, pela cura, pela solução. Vários braços e mentes juntos, unidos, no suor dos médicos e enfermeiras, no repouso forçado dos doentes, na agonia dos familiares, no sorriso das crianças em casa, no silêncio forçado nas ruas, na busca pelo remédio e pela vacina, na lágrima incontida pelos mortos. Somos agora nós todos humanos, uma só comunidade por muito tempo dividida, unidos na fé e na solidariedade, em busca de um remédio que nos mantenha unidos depois que essa pandemia passar. Super obrigada, doutor Fred. Doutor Fred, né? Você vê, não é nem Fred, nem doutor Fred. Muito obrigada pelo seu tempo, pela Obrigado, participação aqui conosco. Vamos contar com você em muitos outros webinars também. E fique conosco, a semana que vem nós teremos um novo webinar que vocês vão ser convidados. Essa gravação vai ser encaminhada a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem em paz e cuidem-se. Até logo. Tchau, tchau.